Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro Capítulo 1, Os Dois Aventureiros. Kufu, maravilhoso. Eu não achei que seria capaz de ver o futuro de Nazarick. Estou impressionada. Além disso, a Yuri Nezama tem dificuldade em lidar com a Shouthiar-sama. Ó, Yuri Alpha. Entendi, então é assim. As outras estão do meu lado também? Os rostos da assistente líder, Yuri Alpha, assim como os de suas outras companheiras, apareceram na mente de Narberal. Isso é difícil de dizer. A Lupus Regina está com a senhora Albedo-sama, mas a Solution está do lado da Shouthiar-sama. Quanto a Intoma e Shizu, suas lealdades ainda não são conhecidas. A Solution pode ser conquistada para o nosso lado? Seria muito difícil, porque os gostos dela são muito semelhantes aos da Shouthiar-sama. Oh, entendo que hobbies grosseiros ela tem. Narberal concordou com as palavras de Albedo. Ela não fazia ideia do motivo pelo qual Solution gostava do que fazia, e ela não pôde deixar de inclinar a cabeça em perplexidade. Embora todos os seres humanos fossem formas de vida inferiores, com uma exceção, nenhuma delas tinha o hobby de atormentar humanos. Mas elas matariam qualquer ser humano que estivesse em seu caminho, mesmo que isso fosse algo tedioso. Ainda assim, elas não matariam sem um motivo. Bem, isso não vai mudar. Então, se apresse e traga as outras meninas para meu lado. Comece com a Intoma e Shizu. Isso não deve ser difícil. Solution e Intoma gostam de comer humanos, por isso, se trouxermos a Intoma para o seu lado, a Solution pode acabar se tornando uma aliada como resultado. Faz sentido, você está certa. Então, mudando de assunto, você pode me dizer em detalhes o que meu amado Ainsama tem feito? Sim, como desejar. A comunicação agendada com Albedo acabou sendo muito acalorada quando Albedo ouviu que Narberal e Ains estavam dividindo um quarto. Ela fez barulhos estranhos e algo, como coisas sendo chutadas, foi ouvido a ponto de ter que lançar a mesma magia Messa de 4 vezes. Quando voltou, Ains ficou levemente irritado, mas isso é um conto para outro tempo. Sentindo algo como uma cor no vento, Brita fungou várias vezes como um cachorro. Ela não estava enganada, o ar continha um aroma esverdeado. Este odor vinha de drogas misteriosas e plantas esmagadas. O cheiro disse a Brita que ela estava no seu destino. Brita continuou em frente, para um lugar onde o cheiro era mais forte do que antes. Espreitando para a esquerda e para a direita, ela andou até estar na frente de uma grande casa. Esta casa era diferente das outras ao redor, que foram projetadas com uma área de loja na frente e uma área de trabalho na parte de trás. Parecia ter sido construída do zero, algo que lembrava uma oficina. Ela sabia que chegará. A placa de madeira pendurada acima da porta indicava isso. O sino fixado no topo da porta tocou surpreendentemente alto quando ela abriu a porta da frente. Depois que entrou, ela se viu em algo que parecia uma sala de hóspedes. De frente para ela, havia 2 bancos no meio da sala, armários de livros nas paredes e plantas ornamentais decoravam os cantos. Quando adentrou, uma voz a cumprimentou. Bem-vinda! Era uma voz masculina, embora parecesse jovem demais para pertencer a um homem. Olhando em volta, ela viu um adolescente de pé diante dela, vestido com um conjunto surrado de macacões de trabalho que estavam manchados com sumos de plantas esmagadas. Seu cabelo loiro cobria metade do rosto, por isso era difícil adivinhar sua idade, mas dada sua altura e voz, ele deveria estar na puberdade. Embora ele fosse adolescente, Brita podia adivinhar seu nome. Além da fama de sua avó, ele havia se tornado uma das poucas pessoas notáveis em Errantel em virtude de seu talento de nascença. Fireia Bariari-san? Sim, sou eu. O menino Fireia assentiu e perguntou. Posso saber o que deseja? Ah, sim. Espere um pouco. Brita pegou o pedaço de papel dobrado que o estalajadeiro a tinha passado e o deu para o menino. Ao receber o pedaço de papel, Fireia o abriu e leu. Entendo, então é por isso. Posso ver a poção? Brita pegou a poção e entregou a Fireia, que a trouxe tão perto do rosto que seu cabelo a cobriu. A atmosfera mudou. Fireia afastou o cabelo, revelando um rosto bonito, que certamente partiria corações de muitas garotas. No entanto, naquele rosto jovial havia um par de olhos afiados. Era difícil imaginar que alguém que falava e agia como ele, pudesse ter olhos assim. Aqueles olhos brilharam de excitação. Fireia sacudiu o frasco de poção várias vezes e assentiu. Perdão, mas não é conveniente conversar isso aqui. Você poderia me seguir para o interior da loja? Brita concordou, e sob a orientação de Fireia, ela logo chegou a um ambiente bagunçado. Assim ela pensava, dado a carência de conhecimento na área herbalística. Na mesa havia frascos de fundo redondo, tubos de ensaio, equipamentos de destilação, almofarizes, funis, beckers, lamparinas a álcool, balanças, uma panela de aparência bizarra e vários outros itens. As prateleiras das paredes estavam cheias de ervas misteriosas e amostras de minerais. Um odor acre estava estagnado no ar. Parecia potencialmente perigoso para o corpo de alguém. A pessoa que já estava dentro do cômodo encarou as 2 pessoas que haviam entrado. Ela era uma mulher muito velha e o rosto e as mãos estavam muito enrugados. O cabelo dela, que chegava até as sobrancelhas, era branco puro. Suas roupas de trabalho estavam manchadas com mais resíduos verdes do que as de Fireia e ela cheirava a grama. Fireia, que acabara de entrar, chamou a velha senhora, Obaia-chan. O que é?
Que foi? Eu posso te ouvir mesmo se não gritar. Meus ouvidos são bons e você sabe disso. Fireia só tinha uma avó, conhecida como a maior herborista da cidade, Lizzie Bariari. Aqui, dê uma olhada nisso. Lizzie aceitou a poção que Fireia lhe ofereceu. Enquanto ela estudava, seu olhar se tornou tão focado e aguçado que chegou a perturbar Brita. A senhora parecia uma veterana de muitas batalhas. Nisso ela não estava errada. Herboristas precisavam usar magia ao fazer suas poções e remédios. Quanto mais famoso o herborista, maior o nível de magia que eles poderiam usar. Portanto, a maior herborista de Errantel, Lizzie Bariari, era uma combatente muito melhor que Brita. Esta poção que você trouxe aqui. Uma poção lendária? Não, será que é o sangue de Deus? De que lugar veio essa poção? Os olhos de Brita se arregalaram ao ouvir a indagação. Impossível, esta poção. Onde pegou isso? Em alguma ruína? Não, é que não precisa dessa timidez toda. Apenas me dê uma resposta direta. Onde você pegou isso? Roubou de algum lugar? Os ombros de Brita estremeceram de surpresa. Ela não fizera nada de errado, mas sentia que estava sendo repreendida. Obaya-chan, não assuste ela assim. O que está dizendo, Fireia? Eu não a assustei. Não, você me assustou sim. Brita queria dizer isso, mas em vez disso ela engoliu em seco e simplesmente contou a Lizzie a história completa sobre a poção. Alguém me deu como pagamento. Os olhos de Lizzie ficaram ainda mais severos. Espere um minuto, Obaya-chan. Brita-san, poderia me dizer quem deu a você? E o porquê isso foi dado a você? Com a ajuda de Fireia, Brita explicou simplesmente que receberá a poção de um homem misterioso com armadura completa. Quando Lizzie ouviu, mais rugas acentuaram seu rosto enrugado. Você sabia que existem 3 tipos de poções? Sem esperar pela resposta de Brita, Lizzie continuou. O primeiro tipo são poções feitas apenas de ervas. Essas poções agem lentamente, e tudo que elas podem fazer é melhorar a recuperação natural de uma pessoa. Não são muito eficazes, mas têm um preço bem baixo. O segundo tipo são poções feitas com ervas e magia. Essas poções entram em vigor mais rápido que o primeiro tipo, mas ainda precisam de algum tempo para fazer efeito. A maioria dos aventureiros usa essas poções para se recuperar depois de uma batalha. O terceiro tipo são poções feitas exclusivamente de magia. Essencialmente, uma infusão de magia em uma solução alquímica tem efeito instantâneo. Poções assim são funcionalmente iguais a uma magia, por isso são correspondentemente mais caras. Então, qual destes 3 tipos essa poção pertence? Não consigo ver nenhum vestígio de resíduo de ervas, então deve ser uma poção de magia pura, mas... Lizzie pegou uma garrafa de poção cheia de um líquido azul e segurou-a diante dos olhos de Brita. Esta é uma poção de cura básica. As cores são diferentes, vê? As poções de recuperação ficam azuis durante a fabricação, mas a sua é vermelha. Em outras palavras, o processo pelo qual essa poção foi feita é completamente diferente do modo como as poções normais são feitas. Ou seja, sua poção é bem rara, e por tudo que sabemos, pode acabar revolucionando os métodos modernos de criação de poções. Bem, perceber isso leva tempo. Depois de dizer isso, Lizzie lançou 2 magias, a Praisal Magic Item, Detection. Depois de lançar as 2 magias na poção, um olhar de surpresa e loucura apareceu no rosto de Lizzie. Aí... De repente, o riso enlouquecido ecoou pela sala estreita. Lizzie levantou lentamente a cabeça, com um sorriso terrivelmente louco no rosto. Brita ficou tão assustada com a súbita mudança de Lizzie que não só não pôde falar, como também não conseguiu se mexer. Então essa poção é isso. Olhe atentamente para esta poção, Fireia. Esta é a forma perfeita de todas as poções. Está bem aqui. Nós herboristas, alquimistas, todos no negócio de fazer poções estudamos há tanto tempo e acumulamos tanta experiência, mas ainda não conseguimos alcançar essa forma idealizada. As bochechas de Lizzie estavam vermelhas de entusiasmo e ela estava bufando e ofegante. No entanto, manteve sua mão firme enquanto segurava a garrafa de poção e trouxe-a diante dos olhos de Fireia. Poções se deterioram com o tempo, estou certa ou errada? Certa, pois isso é senso comum. Em contraste com a excitação de Lizzie, Fireia estava calmo. No entanto, Brita podia sentir indícios de entusiasmo dentro dele. Ela não tinha ideia do porquê eles estavam tão entusiasmados com isso. Ela sentiu como se tivesse sido arrastada para uma tempestade, que abalou os céus e a terra. Pensar que ela tinha trazido uma poção aqui que poderia colocar um olhar tão animado no rosto da maior herborista de Errantel. Poções mágicas puras são feitas de soluções alquímicas. Essas soluções são refinadas a partir de uma base mineral, por isso, é natural que a qualidade da solução seja degradada com o tempo. Consequentemente, é preciso conjurar a magia preservation nelas. Lizzie fez uma pausa e depois falou de novo. Pelo menos sempre havia sido assim. Brita pareceu entender um pouco do que Lizzie estava dizendo. Ela olhou para a solução vermelha, com os olhos arregalados de surpresa. Este frasco. Esta poção. Este frasco de poção. Não se deteriora mesmo sem a magia de preservação. Em outras palavras, é uma poção perfeita. Ninguém fez nada assim até hoje. De acordo com as antigas lendas, a poção de cura original foi feita a partir do sangue dos deuses. Lizzie sacudiu o frasco que estava segurando, e o líquido vermelho brilhante girou dentro do vidro. Claro, isso são apenas lendas. Costumava ser uma piada entre herboristas que os deuses tinham sangue azul. Depois de outra breve pausa, Lizzie olhou para o frasco de poção que segurava na mão, que começou a tremer de excitação. Esta poção pode muito bem ser o verdadeiro sangue de Deus.
Fireia continuou dando tapinhas nas costas de Lizzie, enquanto ela ofegava pesadamente. Brita ficou muda de surpresa. O silêncio entre eles foi quebrado por Lizzie. Você deve ter vindo aqui para aprender sobre os efeitos desta poção, correto? Esta poção é equivalente à magia de cura de segundo nível, deve valer cerca de 8 peças de ouro, mas dado a sua raridade pode valer ainda mais. Com isso em mente, você pode considerar algo caro o suficiente para que as pessoas a matem por isso. O corpo de Brita tremia incontrolavelmente. Para uma aventureira placa de ferro como Brita, o valor base da poção por si só já era muito alto, para não falar do valor agregado. Lizzie tinha um olhar afiado, parecia que estava procurando alguma oportunidade para fazer um bom negócio. Mesmo assim, Brita tinha suas dúvidas. Por que aquele homem em armadura completa lhe daria uma poção dessas tão facilmente? Que tipo de homem estava sob aquela armadura? Enquanto inúmeras dúvidas apareciam em seu coração, Lizzie perguntou: que tal vender para mim? Vou pagar muito bem. Que tal 32 moedas de ouro? Os olhos de Brita ficaram ainda maiores. O preço que Lizzie acabará de citar era uma quantia impressionante. Se usado de modo frugal, seria o suficiente para uma família de 3 pessoas viver por 3 anos. Brita estava confusa. Ela sabia que a poção era incrivelmente valiosa. Então, vender por 32 peças de ouro seria a coisa certa a se fazer? Parecia improvável que ela fosse capaz de colocar as mãos em outra poção como essa novamente. Mas se recusasse, ela sairia daqui com vida? Depois de ver o rosto hesitante de Brita, Lizzie assentiu a cabeça e propôs outro acordo. Na manhã seguinte, Ainz, agora na persona de Momon, abriu as portas da guilda mais uma vez. A primeira coisa que viu quando entrou na sala foi o balcão, onde 3 recepcionistas da guilda saudavam os aventureiros com sorrisos em seus rostos. Havia guerreiros de armadura de placas completas, colegas ágeis em armaduras leves e portando arcos, pessoas em trajes de sacerdotes adornados com todos os tipos de símbolos sagrados, bem como com Magic castelos arcanos e seus cajados. À esquerda havia uma grande porta e à direita havia um quadro de avisos. Havia vários pedaços de pergaminho sobre o quadro que não tinha visto ontem. Vários aventureiros estavam conversando em frente a eles. Irritado por aquela visão e pelos muitos pedaços de pergaminho, Ainz avançou para o balcão. Os olhos de todos presentes se concentravam na plaqueta de cobre em torno do pescoço de Ainz, e ele podia sentir aqueles olhos medindo-os da cabeça aos pés. Foi exatamente como na estalagem no dia anterior. Ainz estava examinando os aventureiros também. Eles usavam placas de ouro e prata em seus colares, não havia placas de cobre. Sentindo-se vagamente fora de lugar, Ainz avançou para o balcão. Um grupo de aventureiros acabará de partir, liberando um dos balcões. Ele deu um passo à frente e disse: com licença, estou procurando um trabalho. Claro. Por favor, selecione um pedaço de pergaminho de lá e traga-o para mim. Ainz assentiu em silêncio, sentindo como se suas glândulas sudoríparas inexistentes estivessem agora recuperando algumas de suas funções. Ele chegou ante o quadro de avisos, olhou para todos eles e depois assentiu. Não consigo ler nenhum deles. Uma das regras deste mundo era que a linguagem falada era traduzida automaticamente, mas o texto escrito não era. As recepcionistas os acompanharam da última vez que ele chegou à guilda dos aventureiros, então ele assumiu que elas fariam o mesmo dessa vez também. Quão ingênuo! Ele queria gritar, e rolar no chão, e então suas emoções de repente se acalmaram. Grato por essa propriedade de seu novo corpo, Ainz atormentou seu cérebro sem parar. Embora a taxa de alfabetização da região não fosse alta, seria vergonhoso se sua incapacidade de ler fosse descoberta por outros. Eles até poderiam olhá-lo com desprezo. O item de tradução que Ainz possuía estava agora nas mãos de Sebas. Durante Grazil ele havia ignorado magias desse tipo e não as havia aprendido. Afinal, ele tinha pergaminhos que poderiam substituir o aprendizado dessas magias. Ele se amaldiçoou por ser um tolo, por sair sem fazer os preparativos, mesmo sabendo que não sabia ler o idioma local. Ainda assim, não havia sentido em chorar sobre o leite derramado. O arrependimento não o ajudaria aqui. Narberal também não pôde ler as palavras, portanto não seria de ajuda. Pensamentos negativos surgiram em sua mente, mas por ser o supremo governante de Nazarick, ele não podia fazer nada embaraçoso. Depois de reunir sua determinação, Ainz arrancou um pedaço de pergaminho e voltou para o balcão. Eu gostaria de aceitar este trabalho. Confusão veio sobre o rosto da garota quando ela olhou para o pergaminho diante de seus olhos. Então, ela sorriu amargamente e respondeu: eu sinto muito, esse trabalho é apenas para aventureiros de placa mitril. Eu sei. É por isso que eu o escolhi. O tom calmo e firme na voz de Ainz evocou a dúvida nos olhos da garota do balcão. Sobre isso, eu gostaria de aceitar este trabalho. Mas mesmo se você quiser, de acordo com as regras. São regras sem valor. Estou farto de ter que continuar sendo apresentado a trabalhos fáceis e patéticos, pois ainda não melhoraram minha qualificação. Se você falhar no trabalho, muitas pessoas perderão suas vidas. A voz firme da recepcionista parecia englobar as opiniões silenciosas das inúmeras pessoas que haviam trabalhado arduamente para se qualificarem pelos métodos de qualificação da guilda. O descaso de Ainz atraiu a hostilidade da garota do balcão e dos aventureiros nos arredores. Ainz sentiu que sua atitude era apenas para ser esperada. Afinal de contas, ele era um recém-chegado sem noção que estava zombando das regras pelas quais eles respeitavam. Como uma criatura undiade, Ainz não sentia nada, mas os restos de sensibilidade do assalariado Suzuki Satoru o faziam querer desculpar-se com todos ao seu redor.
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!